Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, a cada pessoa que me vê, me ouve, aqui através do canal do YouTube. Deixe um like, se inscreva no meu canal do YouTube, ative o sininho para mais informações, notificações. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Você que está na tua casa, no sítio, na chácara, na fazenda, onde quer que você esteja, no ponto de táxi, no aeroporto, na rodoviária, Deus tem uma palavra para o teu coração. Aqui em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, olha o que diz o apóstolo Pedro: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando eu olho na Bíblia Sagrada, aqui no Novo Testamento, na luz do Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo se expressa dizendo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ainda tem outra função, que ele é acusador. Ele nos acusa dia e noite, todos os dias, 24 horas nos acusando diante de Deus. Ele tem essa função. Mas eu louvo a Deus, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus intercede por nós. Ah, meus irmãos, quando eu olho na Bíblia Sagrada, me baseando no livro de Ezequiel, capítulo 28, eu vejo, senhoras e senhores, a respeito de um anjo que vivia em meio às pedras preciosas. Era um anjo que tinha um resplendor, um anjo iluminado, um anjo adorador de Deus, que conhecia tudo sobre música e conhece até hoje. Esse anjo, senhoras e senhores, ele de certa forma era um anjo que vivia ali em toda a sua formosura. Mas a palavra de Deus nos diz que este anjo, ele pecou contra Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 28, a palavra de Deus é bem clara em dizer que ele elevou o seu coração. Eu posso entender que esse anjo, ele queria, de certa forma, ser semelhante a Deus, igual a Deus. Ele queria, digamos, tomar a glória de Deus para si, destronizar Deus, porque na verdade, meus irmãos, ele quer de certa forma fazer uma rebelião. Ele consegue seduzir a terça parte de anjos e ele quer de certa forma fazer ali uma rebelião, destronizar Deus, roubar a glória de Deus, alguma coisa assim. Ele tem todas as formas, mas só que Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus é poderoso, todo poderoso. A glória, o poder, a majestade, a soberania, a magnitude, a magnificância, a magnificência só pertence ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não dá a sua glória para ninguém. Esse anjo, ele provoca uma rebelião. Ele quer destronizar Deus, só que a Bíblia diz que Deus o lançou fora do santo monte. Sabe por quê? Porque Deus é todo poderoso. Este anjo, Deus o lançou fora, e a terça parte de anjos que caíram com ele, Deus o lançou fora. Meus amados irmãos, eu fico observando uma coisa, que até mesmo questionamento que as pessoas fazem desde os tempos antigos até hoje, aquela pergunta, o questionamento: por que Deus não destruiu o diabo lá nos céus, no santo monte de Deus? Irmão, irmã, Deus, ele é totalmente diferente do homem. Deus, ele é diferente do homem. O homem, ele, de certa forma, ele
quando vê uma serpente, um escorpião, o homem ele quer destruir essa serpente venenosa, esse escorpião. Por quê? Porque o homem tem medo de ser atingido, o homem tem medo de ser tocado, então o homem quer destruir, mas Deus não. Deus é totalmente diferente do homem. Diz o profeta Isaías que a mente de Deus, os pensamentos de Deus, o tempo de Deus é diferente dos homens, porque Deus, senhoras e senhores, Ele é totalmente diferente. Digo-lhes por quê? Porque jamais passou na mente de Deus de ser destruído pelo diabo. Quando o diabo ele peca contra Deus, o pecado original, lá no Santo Monte, a Bíblia nos diz que Deus o lançou fora. Eu fico imaginando que se Deus destruísse o diabo naquela ocasião, naquele momento em que ele pecou, pecado de rebelião, eu fico observando, é como se Deus tivesse medo de ser tocado pelo diabo. É como se o sentimento de Deus, é como se houvesse um sentimento de medo por parte do Criador, mas de forma alguma, jamais passou na mente de Deus de ser tocado, de ser atingido pelo diabo. Por isso que Deus deixou ele vivo, porque jamais passou na mente de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus é intocável, Deus é inabalável, Deus é inatingível, nada toca em Deus. Deus é soberano, é poderoso. Por isso que Deus deixou ele vivo, porque nada atinge Deus. Escute, Deus é todo poderoso. Mas escute-me, meu amigo, minha amiga, vai chegar um dia, vai chegar um tempo em que Deus vai fazer justiça. A Bíblia fala em Apocalipse. Se você abrir a tua Bíblia, você que está em casa, Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 10. A Bíblia diz que Deus, ele vai lançar o diabo no lago de fogo. Esse anjo, que era um anjo de luz e que passou a ser chamado de diabo, Satanás, opositor, adversário de Deus, inimigo de Deus, que é o significado de Satanás, é adversário, inimigo, opositor de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10, a Bíblia diz que o diabo vai ser lançado no lago de fogo, meus irmãos. Está aqui na Bíblia, aonde ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra, não somente, como diz aqui na Bíblia, aonde se encontram não só a besta, está aqui, como também o falso profeta, a besta que é o anticristo, e o falso profeta. E a Bíblia diz que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, e sofrerão, meus irmãos, pelos séculos dos séculos. Está aqui na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. Ele vai ser lançado e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Isso aqui é irrefutável, não tem como se questionar esse versículo aqui. E também no capítulo 20 e versículo de número 15 diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. É muito forte, meus irmãos. Vai chegar um dia em que o Senhor vai fazer justiça, em que o Senhor vai lançar o falso profeta, o anticristo, a besta, e o falso profeta, o diabo, no lago de fogo. Vai chegar esse tempo, esse dia está no livro de Apocalipse. E as nações que se esquecem de Deus serão lançadas também no lago de fogo. Os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Meu Deus do céu, aquele que não se achar escrito no livro da vida, está aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo
de número 15. Meu irmão, minha irmã, eu fico observando que Deus estabeleceu o dia, o tempo em que o diabo ele vai ser lançado no lago de fogo, e é irrefutável o texto bíblico, porque ele vai ser atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Os ímpios também serão banidos da face de Deus. É muito forte, meu irmão, minha irmã. Jesus diz que lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. O homem é chamado de bicho, e Jesus diz que o fogo não se apaga e o bicho não morre. Fogo, enxofre que arde, o lago de fogo, a saber, a segunda morte. É muito forte, irmão, irmã. Deus é inabalável, Deus é intocável, nada atinge Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses questionamentos que as pessoas fazem: por que Deus não destruiu o diabo? Deus deixou o diabo vivo, irmãos, porque nada abala Deus, nada toca, nada atinge Deus. Por isso que Deus deixou ele vivo. Mas Deus estabeleceu um dia em que ele vai ser julgado. Todos os ímpios, o diabo, vão ser julgados por Deus. Justiça de Deus vai acontecer. Só que o diabo não quer ir sozinho, meu irmão. Ele quer levar as criaturas de Deus. Ele não quer ir só para o lago de fogo. Ele faz de tudo, fazendo de tudo, irmão, escravizando as pessoas no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, tantas coisas. Mas eu quero nessa hora, nessa tarde, te dizer, meu amigo, Jesus Cristo, Ele é a salvação. Jesus liberta, Jesus transforma. Entrega a tua vida para Cristo. Procure uma igreja evangélica, aceite a Jesus. Está chegando o tempo do fim. Essa é uma realidade. E o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. Satanás, vosso adversário, anda rugindo como leão, procurando alguém para que possa devorar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, meus irmãos, que possamos a cada momento buscar Jesus em nossas vidas, para que Ele venha nos dar o direcionamento, essa realidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.